Agora, o que acontece? Se eu fosse descer exatamente aqui pelo meu menu daqui do lado esquerdo, eu iria de histórico para verbas, porque ele segue, assim, uma linha natural. Porém, nesse nosso caso, eu tenho horas extras. Eu vou trabalhar no cartão de ponto. Então, toda vez que você trabalhar no cartão de ponto, não vale a pena passar por verbas antes. Vale a pena passar no cartão de ponto, que na hora que você for trabalhar com as suas verbas, você vai puxar a quantidade do cartão de ponto. Então, o que interessa é a gente trabalhar no cartão de ponto primeiro, tá? Então, vamos lá. Olha só, a ferramenta cartão de ponto, ela é simplesmente maravilhosa, tá? Simplesmente maravilhosa. Eu vou abrir a tela aqui, não quero ninguém passando mal com o formato da tela, porque realmente tem uma série de opções, mas o que eu digo sempre para os meus alunos? Você tem que ser objetivo. O que a gente quer? O que a gente quer dessa nossa tela cartão de ponto? A gente quer horas extras acima da 8ª e 44ª, o que for mais favorável, e agora eu já estou aqui na minha página de liquidação de pedidos para ver os meus pedidos, o que eu quero? 1. Horas extras a 50%, acima da 8ª e 44ª, o mais favorável. Eu quero adicional noturno de 20%. Eu quero feriados a 100%, e eu quero intra-jornada e interjornada. Então, olha só, horas a 50, a 100, adicional, intra e inter. Eu quero 5 coisas, 5 verbas. Então, não adianta ficar catando uma porção de coisinhas, tá? Porque senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar lá. Você vai ficar clicando, desclicando, você não vai nem conseguir salvar a página que vai dar erro. Seja objetivo. Ah, eu quero só isso. Então, eu vou lá no que eu quero. O que deixa as pessoas muito assustadas quando abrem a página do cartão de ponto é justamente ficar perdido no que quer. Determina o que você quer. Você tem que ser objetivo. Eu quero isso. Então, vamos lá. Vocês vão entender do que eu estou falando. Abriu a tela, ninguém passando mal, tá? Ai, meu Deus, como é que eu vou... Não. Vamos seguir com objetividade, tá? Por favor, vamos lá. Nós temos 8 campos relevantes aí para preencher, para decidir, tá? E a gente vai decidir de acordo com o que a gente vai trabalhar. Então, olha só. Primeiro campo que eu tenho aqui, período. Tá? Ele está o período completo do cálculo, de 1º de janeiro de 2018 a 25/2 de 2019. É isso que eu quero? Nesse cálculo tá? Meu ajuizamento já foi pós-reforma trabalhista, tá? O meu pacto é pós-reforma trabalhista, então eu não tenho problemas em precisar separar. Mas eu posso precisar separar? Posso. Eu posso precisar, digamos que o cara mudou a jornada, tá? E eu vou fazer de 1/1 de 2018 até, sei lá, outubro de 2018, ele fazia uma jornada. A partir dali, ele mudou a jornada e eu vou colocar novo, salvo tudo, coloco novo novamente e colocaria um segundo período. Isso seria uma situação. Outra situação que eu poderia querer separar antes da reforma, quer dizer, até 10/11 de 2017 e depois da reforma, a partir de 11/11 de 2017. Por quê? Por causa dos intervalos, tá? Do intervalo intrajornada, tá? Por quê? Ele tem um comportamento para o intervalo intrajornada antes da reforma e outro para depois. Quer dizer, se a pessoa não tiver intervalo nenhum, tá? Ele não gozava de intervalo, ele vai ganhar 1 hora de qualquer maneira, antes ou depois da reforma. E a forma de ser indenizatório ou salarial é só depois que a gente vai ver. Mas, por questão de apuração do período, tá? Eu poderia ter que separar caso ele tivesse, tipo, 15 minutos, 20 minutos, o que fosse, com um período antes da reforma e outro depois. E eu separaria aqui o meu período de apuração, sem problema algum, tá? Agora, não é o nosso caso, mas eu estou dizendo quando que eu vou precisar separar. Aí você pode pensar, mas e se eu tiver aqueles processos, tipo do pessoal do comércio, que me diz, na semana do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia da Criança, Natal, ele fazia uma semana antes uma jornada diferente, esticava a jornada e tudo. É aqui que eu vou mexer? Não, você vai fazer manualmente isso. Por causa de uma semana, você não vai poder alterar todo o seu pacto,
tá? Você não vai alterar todo o seu esquema aqui. Porque senão você vai ficar dividido. Imagina um pacto de 5 anos, você pegando essas semanas, 5 ou 6 semanas de cada ano para separar aqui. Não, isso você faz manualmente e eu vou mostrar depois aonde que vai ser. Tá? Então vamos seguir com nós somos objetivos. Nós queremos horas extras acima da 8ª e da 44ª, tá? Sendo que eu quero o método mais favorável. E não é que é essa a sugestão do meu sistema? Olha aqui para esse nosso segundo campo do lado esquerdo da tela, onde eu só posso escolher uma opção, tá? Se eu clico uma, eu desclico outra, tá? Então, o que que acontece? Eu preciso escolher uma. Já está escolhido, mas eu vou falar um pouquinho das outras. Eu poderia não querer horas extras. Eu quero só apurar um intervalo entre a jornada. Vou jogar uma jornadinha ali só para apurar o intervalo entre a jornada. Poderia, tá? Poderia querer acima da diária, poderia querer acima da jornada semanal e poderia querer acima da mensal, tá? Poderia ter uma dessas opções. Você pode ver que quando eu marco uma, desmarca a outra, mas não é o nosso caso. Eu poderia querer, de acordo com a súmula 85, ele já separa 2 horas, tá? E eu já testei a utilização dessa súmula, ficou perfeito com percentual, com outro percentual, né? Ficou só com 50%, enfim. Ou eu tenho o caso de um rodoviário e eu quero separar as 2 primeiras horas, tá? Para poder apurar com 50% e o sistema apura as 2 primeiras e depois ele separa as demais horas. Perfeito, ele faz tudo bonitinho para mim. Não é nenhuma dessas aqui é o nosso caso, tá? Então eu vou querer horas extras pelo critério mais favorável, tá? E poderia ser acima da 7ª, 42ª, acima da 6ª, qualquer operação que fosse acima da diária e do valor que fosse semanal, 30, o que for, 36 semanal, o que for, você pode colocar pelo mais favorável que ele vai te apurar o mais favorável, tá? Então aqui, nesse lado esquerdo, eu escolho uma opção. Já do lado direito, eu posso marcar tudo o que eu quiser. Tudo que eu quiser de opções. Todas as opções. Então, vamos lá. Quando eu deixo marcado considerar feriados, o que eu estou querendo dizer com isso? Sistema, considero o feriado como dia de feriado, tá? Não estou dizendo ainda se terá hora extra ou não nesse dia. Eu só estou dizendo feriado é feriado. E quando eu poderia não querer o feriado como feriado? Provavelmente se você estiver trabalhando numa escala, tá? Que aí talvez o feriado seja um dia normal. Se eu não quero que o feriado seja um dia de feriado, seja considerado de maneira separada. Se ele tiver só marcado considerar feriados, ele vai pular esse dia no cartão de ponto, tá? Eu não estou dizendo ainda que eu quero calcular horas extras no feriado. Só estou dizendo, considera feriado como feriado. Mas quando eu clico aqui embaixo, extras aos feriados em separado, e é o que a gente vai fazer, porque eu quero horas extras a 100% do feriado, aí ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, tá? Ok. Também, se eu quiser horas extras em domingos em separado, eu clicaria aqui. Se eu quiser extras aos sábados e domingos em separado também, eu clicaria aqui. E se eu quiser a tolerância por turno, eu clicaria aqui. Mas não é o nosso caso. Aqui ele me dá uma tolerância de 5 minutos por turno e 10, tá, por dia. Não estamos trabalhando com tolerância. Então, até agora, o que a gente tem? Critério mais favorável, considerar feriados e extras em feriados separados. E se eu não marcar esse extras aos feriados separados? Você não vai conseguir apurar horas extras no seu feriado, tá? Vamos para o nosso quarto campo. Jornada de trabalho padrão. Olha só, essa aqui é aquela jornada que eu falei para vocês no início, que é de 8 horas durante a semana, 4 no sábado, tá? De segunda a sexta, de 9 às 18 com 1 hora, sábado de 9 às 13. É a jornada que eu estou trabalhando e essa jornada comparada à jornada extra é que vai me dar um número de horas extras. Então, eu tenho 8 de segunda a sexta, chegar aqui no sábado, eu tenho 4. Esta é a minha padrão. Esta é a minha jornada padrão. Sem trabalho aos domingos, ok.
E isso aqui, essa jornada depende da carga horária que eu coloquei lá na frente. A gente deixou 220 e ele já me colocou uma jornada para eu poder dizer aonde eu vou querer as 4 horas. Ele já deixou a minha jornada aqui para eu trabalhar e eu poderia mudar para tudo 7,33, 7 horas e 20 minutos? Poderia precisar. Às vezes você não quer 8 e 4, você quer tudo 7 e 20, 7 horas e 20 minutos. E quando eu coloquei o 220 lá, eu já causei também o preenchimento da semanal de 44 horas, tá? Perfeito. E aí você pergunta, o que é esse número esquisito da jornada mensal aqui, que não é o meu 220? Este número aqui não é 220 porque ele está sem os repousos. Ele é simplesmente a multiplicação das 44 horas semanais vezes 4,28 semanas, em média, né? Se você dividir esse valor por 44, você vai encontrar o 4,28 aproximado. O que é isso aqui? Essa aqui é a jornada mensal sem os repousos, tá? Considerando 6 dias de trabalho, 44 da semanal e também levando isso para o mês. Quando que isso pode influenciar para mim? Quando eu precisar das horas excedentes da jornada mensal. Se eu precisar só acima da 8ª diária da semanal, o valor da mensal, o sistema não vai nem olhar. Mas se eu precisar acima da jornada mensal, eu preciso trabalhar esse número aqui, tá? E agora, se considerar jornadas diárias nos feriados trabalhados e diárias nos feriados não trabalhados, você vai ter que entender uma coisa. Normalmente, você só vai precisar mexer aqui ou marcar alguma coisa aqui se você estiver trabalhando acima da jornada semanal. Por quê? Se você está falando que você tem 44 horas semanais e no meio dessa jornada, tá? No meio dessa semana, desculpe, no meio da semana você tem um feriado que vai cair como 0 horas. O que vai acontecer? Você nunca vai chegar a 44 horas semanais. Então, eu preciso definir se eu quero uma jornada diária nos feriados não trabalhados ou trabalhados. Tudo isso vai depender se eu estou trabalhando no feriado ou não, tá? Mas o que eu preciso é que a minha proporção fique correta. Se eu tenho 6 dias trabalhando 44, se eu jogar para 5 dias por causa de um, e se eu tenho 2 feriados? Eu vou ficar com 0, 0, nunca a minha jornada da semana vai ser de 44, ou acima dessas. Se eu mandar considerar a jornada diária dos feriados não trabalhados, eu não estou dizendo que eu estou fazendo hora extra no feriado. Eu estou só compondo matematicamente um total da semana. Ok? Tá bom. Vamos descer e vamos marcar o que mais. Olha só como a gente já estamos chegando lá. Eu quero o intervalo interjornada, tá aqui, e o sistema vai decidir para mim, eu tenho uma interrogação aqui, ele vai decidir, porque eu tenho a interjornada entre dias, tem que ser um mínimo de 11, e entre semanas pode ser de 11 ou 35, depende do meu dia de repouso. O 35 significa 11 horas de um dia para o outro, mais 24 horas do dia de repouso semanal remunerado. Então, o sistema vai ver o que é, qual é o seu caso, tá? Se você tem trabalho ou não no seu dia de repouso, tá? Nós temos a opção da intrajornada em jornada entre 4 e 6 horas e agora o que a gente quer, o intrajornada em jornada superior a 6 horas, tá? E agora com a versão 2.53 ainda tem a tolerância de 5 minutos nesse intervalo. Se você fizer a menos ou a mais, ele vai considerar 1 hora. Agora, o fato de ter aqui 1 hora escrito não vai ser o que determina o que eu vou apurar. O que determina quanto eu vou apurar é, ele clicou automaticamente aqui, esse último item, que é de acordo com o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Então, é após a reforma. Então, se ele clicou, se eu estou trabalhando aqui, ele só vai apurar a diferença do intervalo. Então, no caso, nosso intervalo de 40 minutos, ele só vai apurar 20 minutos. Tá? Ainda que aqui esteja escrito 1 hora. Não mude aqui, não mude. Tá? Aqui você já está dizendo, eu quero 20 minutos. Agora, se você não quiser 20 minutos, se você quiser 1 hora inteira, então é aqui. Supressão do intervalo integral. Tá? Nós estamos pós-reforma, nós vamos deixar a supressão do intervalo parcial.
tá? E aqui, se você quiser considerar um fracionamento de intervalo, você vai colocando na sua programação semanal. Esses períodos daqui, tá? Tem a apuração dos intervalos, de acordo com o artigo 253, 384 e o 72. O mais comum era o 384, que é intervalo de 15 minutos, né? Feminino, mas ele caiu com a reforma também. Apesar de eu ter ainda muitos processos que ainda trabalho, processos mais antigos, vocês têm que ver se ainda vocês vão trabalhar com essa supressão ou não. E aqui, gente, cuidado com esse apurar feriados, domingos e sábados e domingos, porque isso aqui não é hora extra, não. Isso é número de dias. Ao clicar aqui, porque o que está dizendo que eu tenho hora extra nos feriados em separado? É aqui em cima. Tá? É aqui que está dizendo que eu quero hora extra no feriado. Aqui ele só vai me dizer o número de feriados por mês. Tá? O número de domingos trabalhados, se eu quiser trabalhar, ocupar os dias de trabalho aos domingos também. E sábados e domingos. É número de dias, cuidado para não te confundir. Eu não marco se eu não precisar. Tá? Horário noturno. Nós estamos com um trabalhador urbano de 22 às 5 e eu vou pedir para apurar horas noturnas, sim. Fechado esse campo, tá? Porque ele só vai trabalhar esse campo quando estiver acima da diária. Nós estamos pelo método mais favorável, ele vai apurar tudo e vai jogar o adicional noturno apenas nas horas noturnas, né? Que a gente vai definir mais tarde. Ele considera a redução da hora noturna, tá? E aqui, o horário prorrogado da súmula 60, que poucas pessoas pedem, tá? Poucas pessoas pedem. Passou do horário noturno, se você pediu pela súmula 60, tá? Você vai ter as horas pós 5 horas da manhã também consideradas como as horas noturnas. Então, importante esse daqui. Ainda existe um forçar prorrogação aqui, tá? Que seria quando você começa dentro do horário noturno a trabalhar e ultrapassa o noturno, você forçar a prorrogação é pedir essa prorrogação, mesmo começando dentro do horário noturno. Bem mais difícil de acontecer. Mas aqui, o horário prorrogado é tranquilo de pedir ou de fazer, tá? Então, não é o nosso caso, nós temos 2 dias só, até 3 da manhã. Tranquilo. Desmarquei. Como está a sua página? Horários pelo critério mais favorável, considerar feriados extras aos feriados em separado, horas, jornada padrão de 8, de segunda a sexta, e 4 no sábado, tá? Interjornada, intrajornada superior a 6 horas, tá? Clicada, supressão, conforme o artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, apurar horas noturnas e considerar a redução ficta da hora noturna. Ok? É isso que está marcado na sua página. E agora falta a gente preencher a nossa jornada. Então aqui, o preenchimento da jornada, que é a parte final da nossa página do cartão, tá? É o seguinte. Nós temos o preenchimento da jornada livre, que é quando você pega aquelas guias ministeriais de cartão de ponto maravilhosos, ao longo de 5 anos, e você vai preencher um a um à mão. Sinto muito, pode ser a realidade, tá? Tem que lançar todo o período, tá? A programação semanal, que vai ser a nossa, nós temos uma jornada fixa, tá? De segunda a sexta, com trabalho aos sábados e aos feriados, ou um trabalho de escala. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria dar uma dica para vocês nesse trabalho de escala, porque foi uma coisa muito importante para a minha vida, eu acho que para quem calcula também será muito importante. Tá? Quando você escolhe escala, tá? Você encontra aqui, nas escalas, você tem a opção outra, e você tem uma série de opções de escalas aqui, escalas essas que são escalas engessadas, tá? Se eu pedir aqui a 12 por 36, desculpe, peguei 12 por 48, 12 por 36, tá? Aparece em 2 dias, né? Porque 12 por 36 são 2 dias. E eu coloco o início às 7 horas, o que acontece? Ele já me coloca 19 horas aqui.
Então, ele engessa a minha escala. Eu coloco 7, eu quero 12 por 36, ele já joga 19. Então, se eu quiser colocar uma hora de almoço, se eu quiser dizer que ele sai às 20, 21, 30, sei lá, qualquer coisa, eu não consigo mexer aqui. Né? Eu fazia antigamente manualmente isso, tá? Era bem complicado, tá? Ter que ir lá na grade de ocorrências e mexer em cada dia. E aí, olha que coisa maravilhosa que você pode fazer na sua escala, e isso é uma coisa fantástica desse sistema. Você coloca aqui em outra, tá? Porque justamente a pessoa que você está trabalhando, ela fazia 12 por 36, mas não cumpria corretamente, de 7 às 19, tá? Então, você coloca o outra, e em vez de você trabalhar com o início da escala, você trabalha com o número de dias. Digamos que a gente esteja falando da escala 12 por 36. Quanto dá 12 mais 36? Não dá 48? 48 são 2 dias. Olha que lindo, gente. 2 dias abriu para mim 2 campos. E eu posso botar aqui a escala que eu quiser, a jornada que eu quiser. 7 às 12, de 12 às 12h30, estou inventando, tá? Só para mostrar. E a saída 22 horas. Pronto, coloquei aqui, ele vai repetir isso ao longo de todo o pacto. E isso serve para qualquer escala, se você somar o total que você tenha da escala. Por exemplo, rodoviário, 7 por 1. Quanto dá 7 mais 1? 8. Você vem aqui e coloca 8. O campo se abre para você. Em 8 dias, você coloca 7 dias de trabalho e 1 de folga, 1 de folga ou 7 de trabalho, o que for. Isso serve para qualquer escala. Tanto em número de horas, você transforma para dias, quanto em número de dias. Você pode trabalhar com qualquer escala. Bom, então não é o nosso caso de escala, isso foi só uma dica, tá? Bem bacana para vocês sobre escala. E a gente vai colocar agora a nossa programação semanal. Confiram comigo, hein? Horas extras pelo critério mais favorável, considerar feriados, extras aos feriados, sábado 4, interjornada, intrajornada pela reforma e horas noturnas, tá? Considerando a redução. E aí você vai clicar em programação semanal. O que esse sistema faz pra gente? Você coloca uma semana e ele joga isso ao longo de todo o pacto. Pacto de 5 anos, 4 anos, o que for. Se eu tiver que fazer alguma modificação, eu faço. Lembrando que ele já vai excluir as nossas faltas e as nossas férias, tá? Então, você vai agora colocar segunda-feira, a nossa jornada de 9 às 17, de 9 às 21, com 40 minutos de intervalo para alimentação e descanso todos os dias, tá? E sendo que terças e sextas ele ia até às 3 da manhã. Então, 9 a 09, se você precisar da meia-noite é 0000, tá? E vamos lá, vamos botar nosso almoço às 13, tá? De 13 a 13h40, saindo 21 horas. Na segunda. Na terça, eu repito, 13h40, e ele vai sair às 3 da manhã. Na quarta, volta ao horário de 21. 9, 13, 13h40, 21 horas. Quinta, 9, 13h40, 21 também. E agora na sexta, eu vou até 3 da manhã, que é para a gente poder ter o nosso interjornada e as horas noturnas para calcular. Senão não ia ter graça o nosso exercício. 03, ele aceita, tá? Sábado também com intervalo, foi todos os dias que falou, até 13h40, saída do sábado às 17. E tem que preencher, domingo não tem, mas se não preencher feriado, você não vai calcular feriado. Ele entrava às 9, almoçava de 13 às 13h40 e saía às 18. Conselho, dá uma checadinha na vertical, 99999, 13, 13, 13, 13, 13, 40, porque um errinho aqui já não salva a sua página. 21, 3, 21, 21, 21, 3, 17, 18, ok, e vamos salvar, e o nosso sucesso, e a gente cai nesta página aqui. Já estamos acabando o cartão, hein? Vocês verem que emoção que vai ser isso daqui. Este primeiro ícone aqui, eu posso visualizar minha página do cartão, olhei, vi o que eu fiz, está tudo certo, tá. Ou posso conferir para ver se fiz.
Aqui eu posso editar, alterar a página e aqui está tudo errado, eu excluo. Tudo bem. Agora, a gente vai seguir, nós vamos visualizar o nosso cartão. Lembrando que eu falei lá no histórico salarial, o sucesso do nosso cálculo depende de um histórico bem feito e de um cartão bem elaborado. E nós vamos visualizar o nosso cartão de ponto. Tá? Vocês podem verificar que aqui ele vai gerar os valores a partir do cartão de ponto que a gente fez, tá? Do que a gente montou lá na nossa jornada. Fechamento 31. Sou obrigada a botar 31? Não. Tem empresas que fecham dia 20, empresas que fecham dia 15, dia 10. Você vai fazer como a empresa mandar. Exceções, pode ter períodos diferentes, que não vão fechar no dia 31, você vai botar a exceção do dia. E aqui embaixo, se você quiser importar um arquivo externo, tá? Você importa um arquivo que tem que estar em Excel, salvo em CSV, nesse formato aqui. A gente usou muito isso quando a gente não tinha ainda a função cartão de ponto aqui dentro do PJ Calc. Agora que tem, sinceramente, sou muito a favor de continuar usando o nosso cartão e você clica em apurar cartão de ponto. Gente, olha que lindo, o cartão está pronto. Olha isso, olha isso. A gente jogou eu só demorei porque eu fui mostrar a escala para vocês. Eu joguei uma semana, eu estou com um cartão pronto. Olha esse sistema, o que ele faz. Tá? E se você olhar a primeira coluna, horas trabalhadas, para quem trabalha com a súmula 340, isso pode ser depois puxado para divisor, tá? De horas efetivamente trabalhadas. Então, todas as informações desse cartão são importantíssimas para a gente. Olha só, eu tenho um número total de horas trabalhadas em cada mês. Eu tenho as horas noturnas, eu tenho minhas horas extras, tá? A 50%, as horas em feriados, aqui. Olha a minha intrajornada, toda bonitinha, só de 20 minutos, tá? Em cada momento aqui, 20 minutos, porque antigamente a nossa intrajornada era igual ao número de dias trabalhados, de 1 hora sempre. Era 27 aqui, era 27 aqui, 24, 24. Agora eu só estou com cálculo de 20 minutos, tá? E a interjornada. Acabamos o módulo cartão de ponto? Sim. Ai, meu Deus, errei, esqueci de colocar. Se eu esqueci alguma coisa nesta página, exclui este cartão. Você não vai excluir aquelas suas informações. Você exclui esse cartão e vai lá, altera a sua página no cartão de ponto e depois você volta para cá e roda novamente o seu cartão de ponto. Bom, olha só, lembra que eu falei para vocês sobre, se tiver semana do Dia das Mães, semana do Dia dos Pais, ou se eu quiser acrescentar alguma coisa ao cartão de ponto, que seja em períodos menores, até um dia, eu quero incluir um dia de feriado, alguma coisa assim, eu falei para vocês sobre isso. Aonde que acontece isso? Aqui na grade de ocorrências, tá? Olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês uma curiosidade bacana aqui. Lembra que a gente marcou nossas faltas no mês de outubro de 2018? Olha aqui, vamos lá no mês de outubro de 2018. Olha que lindo! Ele não marca os dias de trabalho em outubro de 2018. Está lá só a partir do dia 20, porque foi o dia que ele voltou a trabalhar. Nossas férias em janeiro de 2019, olha aqui. Janeiro de 2019. Aqui. Olha as férias lá, de 1 a 30. Também estão aqui. Maravilhosas, tá? Então, os dias de atestado, de falta. E se eu quiser dizer, ele foi lá trabalhar num dia de férias, eu posso botar aqui. Trabalhou num dia de férias, eu vou colocar aqui. Ele trabalhou num outro dia. Eu quero chegar aqui no meu mês de janeiro de 2018 e dizer que nesse dia aqui, tá, ele trabalhou, em vez de trabalhar até as 17, ele trabalhou até as 20. Eu venho aqui e altero. Então, a grade de ocorrência é para isso. Agora, uma dica para vocês. Uma dica. Digamos que você queira excluir seu cartão de ponto lá, você errou alguma coisa, você mudou sua jornada, você vem aqui, regera o que você já fez das ocorrências, ok. Mas se você estiver trabalhando na jornada livre, digitando ponto a ponto, cartão de ponto, guia ministerial, se você regerar as ocorrências, você não vai regerar só aquele mês, você regera tudo e todo o seu trabalho feito será desfeito. Então, cuidado com regerar ocorrências. Tá? Cuidado, se você estiver fazendo a jornada livre, tá bom? Então é isso. Então vamos lá, vamos seguir.